Essa é a nossa adoração, Jesus. Essa é a nossa oração. Que o Espírito Santo de Deus tenha total e plena liberdade para falar aos nossos corações. Toma nas tuas mãos esse ambiente, toma nas tuas mãos as nossas vidas. Que caiam por terra tudo aquilo que impeça o agir de Deus. Que o nosso coração possa ser um terreno fértil para a tua palavra em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você pode assentar-se. Gostaria de saudar a todos vocês na graça e na paz e dizer que é uma alegria muito grande tê-los conosco nesse culto de celebração ao nosso Deus e que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus possa abençoar a sua vida de uma maneira toda especial. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Você pode abrir o seu informativo aí na parte central e você vai ter um esboço da mensagem que vamos compartilhar essa noite. Eu dei um título de Fazedores de História. Lições de como viver pela fé, como andar pela fé. A grande verdade é que a história da igreja, a história bíblica, está marcada pela vida de homens e mulheres que, através da sua vida, nos deixaram lições. E Paulo, quando escreve à igreja de Coríntios, no capítulo 10, o verso 11, ele diz uma coisa interessante. Ele nos diz assim: estas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. A grande verdade é que Paulo está dizendo que estas coisas, ele está falando das coisas do Antigo Testamento, coisas do passado, aconteceram como exemplos e foram escritas como advertência. Ele diz que muitas vezes, algumas dessas vidas, de algumas das histórias que lemos na Bíblia, são exemplos para serem seguidos e outros são advertências para que a gente não faça. Então a grande verdade é que nem todo mundo na Bíblia, nem todo personagem, nem toda pessoa deve ser imitado. A grande verdade é que hoje nós vamos olhar para a vida de 4 pessoas que marcaram a história bíblica, 4 pessoas que fizeram história. 2 das quais nos dão exemplos de como devemos viver, como devemos desenvolver a nossa vida. E 2 nos servem como avisos, advertências do que eu e você não devemos fazer. Vamos começar com a vida de um homem chamado Josué. Josué é um exemplo de destemor. Você pode ler melhor a história de Josué num livro que tem o seu nome. Josué é o 6º livro do Antigo Testamento. Mas a história nos diz que logo depois que Moisés, o grande legislador, havia morrido, depois de ter tirado o povo de Israel do Egito e durante 40 anos caminhado pelo deserto, Deus levanta então Josué para assumir a liderança. A grande verdade é que Josué nasceu escravo. Josué era filho de escravos, netos de escravo. A sua vida toda ele sabia deliberadamente, experimentado qual era a realidade de ser um escravo. E agora ele está conduzindo um povo para conquistar uma terra, um povo para ter uma nação, para encontrar a sua liberdade, e ele se depara agora com um grande desafio. Diante de si existe uma cidade murada, uma cidade fortificada, cercada com muralhas grandes, enormes, intransponíveis. E ele não poderia possuir a terra, conquistar a terra, sem que essa cidade fosse tomada. Então nós percebemos que agora ele está diante de um desafio que ele nunca tinha experimentado na sua vida. E ele está com medo, sozinho. Ele está agora sem Moisés, o seu guia, o seu orientador, aquele que o discipulou. E ele está na iminência de entrar em uma guerra que ele nunca tinha experimentado. É impressionante como nós enfrentamos na nossa vida circunstâncias, situações em que muitas vezes nós nos esquecemos do que passou. Josué tinha visto o mar se abrir para que o povo passasse. Josué tinha experimentado a mão de Deus agindo, dando maná todos os dias ao povo de Israel. Josué tinha experimentado tantas e tantas coisas aonde Deus tinha abençoado o seu povo. Mas agora, quando ele se depara diante de um desafio novo, de algo novo, de uma experiência nova, ele se esquece de tudo o que passou. Como é a sua vida? Você é alguém que está vivendo hoje uma realidade que te coloca em medo?
Você hoje está diante de um desafio na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua vida financeira, material, na sua vida de saúde, no seu corpo, que lhe mete medo. A grande verdade é que quando você tem medo, muitas vezes as chances de você estar em medo é porque você esquece o que Deus já fez na sua vida. Gente, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha casa, quando eu olho para a minha família, o que Deus fez na vida dos meus avós, na vida do meu pai, a forma como Deus cuidou dos meus avós, como Deus cuidou dos meus pais, como tem cuidado da minha vida, como Deus vai cuidar dos meus filhos. Isso faz com que eu, independente de qualquer circunstância, me lembre da ação de Deus. Mas muitas vezes eu e você somos levados a nos esquecer do que Deus já fez. E muitas vezes estamos enfrentando uma realidade onde parece que Deus precisa todo dia provar que nos ama, que Ele é poderoso. Muitas vezes nós estamos dizendo, Deus, aonde tu estás? Deus, por que tu não faz? Sabe que Deus perdeu o seu poder? Porque eu e você nos esquecemos do que Deus já fez. Aqui está Josué, enfrentando essa realidade. Ele parece que se esqueceu dos milagres que Deus havia feito no Egito com Faraó. E ele está diante de uma muralha, diante de uma cidade fortificada e sente medo e está só. Mas a Bíblia nos diz que ele começa a orar ao Senhor e Deus lhe envia um anjo para falar com ele. E o mais interessante que a Bíblia diz que quando Josué está sozinho, meditando, talvez refletindo, e o anjo aparece, ele não sabe que é um anjo. Então ele coloca a mão na sua espada e pergunta, você é dos nossos ou você é dos nossos inimigos? Porque o anjo tomou uma forma humana, a forma de um homem. E o anjo olha para ele e diz assim, olha, não sou nem dos inimigos nem dos nossos, eu sou comandante do exército de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não sou nenhuma coisa nem outra, eu vim para assumir, eu vim para tomar controle. Deus está dizendo a mim e a você, através dessa situação, o que disse a Josué. Deus está dizendo a Josué, essa batalha não é sua, essa batalha é minha. O anjo vem e coloca a Josué quais são as estratégias. O anjo vem e coloca para Josué qual é o tempo que vai levar a batalha. O anjo vem e lhe dá quais são as ordens que ele deve seguir. E o anjo diz, você vai ter a vitória daqui a 7 dias. É isso que acontece na vida de um homem e de uma mulher que se coloca diante de Deus, que busca o Senhor. Por isso eu pergunto a você, qual é a barreira que você está enfrentando? Qual é o desafio intransponível que você tem? O que está se interpondo entre você e o futuro que Deus tem para a sua vida? Muitas vezes a gente sabe o que Deus quer para nós, mas existe diante de nós uma barreira, existe diante de nós um obstáculo, existe diante de nós algo que impede de conquistarmos aquilo que Deus quer para nossas vidas. E aqui está esse homem que precisou tomar uma decisão. Você e eu precisamos decidir uma coisa muito importante. Você precisa tomar a mesma decisão que Josué teve que tomar. Ou você teme os seus problemas, ou você teme os seus inimigos, que são muito poderosos, ou você teme ao Senhor. Deus está dizendo através de Josué para mim e para você, que você, se continuar temendo o seu problema, se continuar temendo aquilo que parece tão difícil de ser superado, e você não temer ao Senhor, você vai fraquejar. Mas nós precisamos aprender a temer a Deus. Ou tememos os nossos problemas, os nossos inimigos, ou tememos ao Senhor. Mas talvez você me pergunte, o que é temer a Deus? É ter medo de Deus? Não. Temer ao Senhor é quando você decide respeitá-lo e honrá-lo. É quando você se coloca em reverência diante de Deus. Foi o que Josué fez quando o anjo disse, eu sou o comandante do exército. Josué largou a espada que ele estava pronto a usar e se prostrou diante do anjo de Deus, que era o próprio Cristo. Então é isso que Deus está querendo dizer a mim e a você. Temer ao Senhor é quando eu e você o reverenciamos, quando nós o honramos, quando nós o respeitamos, e isso se manifesta quando nós o obedecemos. Temer a Deus é honrá-lo, respeitá-lo e obedecer. Tem gente que diz que teme ao Senhor, mas não obedece a Deus. Isso é balela, isso é conversa. Por isso que eu e você precisamos aprender a temer a Deus. Quando você teme a Deus,
Você não vai precisar mais temer coisa nenhuma na sua vida. Você não quer ter preocupações, você não quer ter uma vida sem medos algum? Tema a Deus. Eu tenho medo do meu casamento, eu não sei se o meu marido me quer, se não me quer, se vai me deixar, o que vai ser do meu futuro, o que vai ser do futuro dos meus filhos, como vai ser a questão da minha saúde, como vai ser a minha velhice, como vai ser isso, como vai ser aquilo. Deus está dizendo, quando um homem e uma mulher temem ao Senhor, eles não têm temor nenhum na sua vida. Nós precisamos decidir fazer o que Josué fez, porque quando ele decidiu temer ao Senhor, ele perdeu todo o medo dos seus inimigos e de todas as barreiras que existiam. Mas o que ele fez? O anjo lhe disse o que ele deveria fazer. E a primeira coisa que o anjo lhe disse é que ele deveria marchar ao redor da cidade. Todos os dias, pela manhã, deveria levantar o povo, 7 sacerdotes tocando trombetas de chifres de carneiro, seguidos pela Arca da Aliança, o exército na frente, os demais soldados atrás, e rodear a cidade durante 7 dias. Gente, o que ele está querendo dizer? O que Deus estava querendo dizer a Josué? Que ele precisava, nos próximos dias, na próxima semana, andar, viver a sua vida em obediência ao que Deus diz. Mas vamos e viemos, o que tem a ver uma muralha alta? Diz os historiadores que a muralha passava 2 carros, um do lado do outro em cima da muralha, tinha mais de 7 metros de largura, uma muralha de pedra, construída alto. O que andar em volta de uma muralha vai fazer com que essa muralha caia? Deus está dizendo que a nossa maneira de vivermos a vida precisa ser de obediência hoje. Você quer ver as barreiras caindo na sua vida amanhã? Você quer ver os seus medos ruírem diante de você? Comece a caminhar hoje em obediência a Deus. Um passo depois do outro. Deus disse, depois de 7 dias, as muralhas vão cair. Mas ele precisou andar 1, 2, 3, 4, 5. A grande verdade é que Deus está dizendo que eu e você, se quisermos viver, vencendo os nossos medos, vendo as barreiras ruírem, precisamos viver cada dia em obediência a Deus. A segunda coisa que a gente percebe é que Deus disse que ele deveria levar a Arca da Aliança no centro. A Arca da Aliança no centro, na frente alguns soldados e atrás outros soldados. O que ele está querendo dizer com isso? A Arca da Aliança representava a palavra de Deus, porque dentro dela iam as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Deus está dizendo que se você quer ver as barreiras caírem na sua vida, se você quer superar os seus medos, você precisa carregar a palavra de Deus não na prateleira da sua casa, não aberta em cima de uma estante no Salmo 91, não embaixo do braço, não no seu tablet, no seu smartphone, mas no seu coração, no centro da sua vida. É isso que Deus está dizendo a Josué, e Ele está dizendo a mim e a você. Que precisamos levar a palavra no centro da nossa vida para vermos as barreiras, as muralhas ruírem. E ele disse mais ainda, vocês precisam, depois que darem a 7ª volta, louvarem, gritarem bem alto. Deus está dizendo a mim e a você que a nossa caminhada precisa ser uma caminhada de louvor, de adoração a Deus. Não de murmuração, não de reclamação, não de maledicência, não de azedume, não de coisa ruim. Gente, já cansei de dizer aqui que até um otimista ateu é melhor do que um crente pessimista. E o que tem de crente que amaldiçoa a si mesmo, o que tem de crente que olha para a sua vida de uma maneira totalmente equivocada. Então digo a você, que assim como Deus disse a Josué, que ele precisava proclamar a glória de Deus enquanto marchava. Deus está dizendo a mim e a você, que quando você caminhar dia após dia, passo a passo, em obediência ao Senhor, depois que você colocar a palavra no centro da sua vida, depois que você aprender a louvar a Deus, você vai ver os muros ruírem, você vai ver os muros desmoronarem diante de você. Romanos 8:31 nos diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, a lição que a gente aprende com Josué é que quando você teme a Deus, quando você teme ao Senhor, você não tem mais nada a temer na sua vida. Quando você teme ao Senhor no sentido de honrá-lo, de reverenciá-lo, de obedecê-lo, você não precisa ter medo de mais nada.
É isso que Deus está querendo dizer a mim e a você. Eu me lembro de o meu pai, quando foi diagnosticado com câncer. A sua mãe havia morrido de câncer. A sua irmã mais nova morrido de câncer. E agora ele é diagnosticado com câncer dos mais malignos, dos mais rápidos, que em pouco tempo matam alguém. E quando eu fui levá-lo ao hospital para fazer uma biópsia, onde os médicos iam realmente ver qual o tratamento que deveria ser feito com ele no caminho, enquanto eu dirigia o carro, ele disse: meu filho, você é o filho mais velho. Eu quero dizer para você que o pai não sabe se volta, então você cuide da sua mãe, cuide do seu irmão mais novo. O meu pai estava com medo. O meu pai estava se sentindo sozinho. E eu olhei para o meu pai naquele momento e disse: pai, lembra do que Deus já fez na sua vida. Lembra do que Deus te prometeu. E o que Deus prometeu para você ainda não aconteceu, pai. Então você vai ir e vai voltar. E os que eram mais antigos aqui nessa igreja sabem que o meu pai, uma anoiteceu com a garganta desse tamanhão, queimado de radioterapia. Olhando no espelho, disse: Deus, eu preciso que tu faça um milagre na minha vida. E eu decido temer a ti e não a esse câncer. E Deus disse: é segundo a tua fé, José. E ele anoiteceu, deitou e acordou curado. Aleluia. Por isso eu digo a você, decida temer ao Senhor, porque quem teme ao Senhor não tem mais nada para temer. Decida reverenciá-lo, honrá-lo e obedecê-lo no seu dia a dia. É um passo atrás do outro. Sabe qual é o meu problema e o seu? Nós queremos dar o primeiro passo e já quer ver o muro cair. Nós queremos, como assim, ó, Deus, o negócio é o seguinte, dá 7 votos, isso de manhã, eu quero dar um passo. Josué precisou se levantar 7 dias de madrugada. Se tivesse que levantar de madrugada, já metade aqui perdia a benção. Porque nem levantar de madrugada nós queremos. Mas Josué obedeceu ao Senhor. A segunda vida que eu gostaria de compartilhar com você não é um exemplo a ser seguido. A vida de Josué é a vida de um homem que venceu os seus temores. Josué nos dá uma lição de destemor. Já Sansão é um aviso. Já Sansão é uma advertência contra o perigo do descuido, contra o perigo da negligência. Passaram-se aproximadamente 300 anos depois de Josué, na terra que Josué havia conquistado, o povo de Deus, aqui eu quero que você preste uma atenção muito interessante, isso você pode ler no livro de Juízes, você tem a referência aí no seu informativo, leia em casa. A Bíblia diz que quando Josué morreu, o povo se esqueceu de Deus e o povo começou a se comprometer com outros povos que não eram cristãos, que não eram judeus. O povo começou a comprometer a sua caminhada de fé. O povo começou a fazer concessões. E quando eles começaram a fazer concessões, eles desobedeceram a Deus. E você sabe como isso aconteceu? Casando judeu com não judeu. Os homens judeus começaram a ser namorados das mulheres que não eram judias. Gente, Deus não é racista, Deus não é preconceituoso, pelo contrário. Mas Deus está nos ensinando uma lição muito clara, que muitas vezes nós estamos abrindo mão de valores, para nos colocarmos em jugo desigual. E isso faz com que a gente caia, que a gente se afaste, e que foi o que aconteceu. Eles acabaram se envolvendo com os inimigos e foram dominados pelos filisteus. Daí Deus levanta um homem chamado Sansão. Vocês conhecem a história de Sansão? Ele tinha uma missão de defender, de livrar o povo de Israel dos filisteus. Mas a Bíblia nos diz que Sansão, ele baixou a guarda, Sansão se distraiu, Sansão negligenciou, e foi porque ele visualizou, ele se apaixonou por uma mulher filisteia, por alguém que era justamente do inimigo pela qual ele deveria libertar o povo de Israel, Dalila. Esse homem simplesmente pensou que ele poderia flertar com o pecado, flertar com a tentação sem cair. Ele disse: eu sou o cara, eu posso namorar Dalila, eu posso transar com Dalila, eu posso me envolver com Dalila que não pega nada. Eu sou Sansão, eu sou o cara escolhido por Deus, Deus me escolheu, eu tenho sido abençoado por Deus. A Bíblia nos mostra
que Sansão fez muitas coisas impressionantes. Mas ele chegou a um ponto que ele achou que o seu sucesso, que a sua influência era reflexo do seu caráter, de quem ele era. Ele pensou que ele era tão importante para Deus, ele era tão importante no projeto de Deus, que Deus não ia abrir mão dele. Ele achou que Deus o amava de tal forma que Deus nunca iria abandoná-lo, que ele poderia viver a sua vida do jeito que queria, porque ele achava que ele era o cara. Mas foi um erro tremendo que ele cometeu. Foi o pior auto-engano que alguém inflige a si mesmo. Talvez nós percebamos na vida de Sansão um aviso muito claro para mim e para você. Você não pode jogar com o pecado. Dia desses eu falei a respeito da realidade do pecado e volto a afirmar para você: o pecado não é um jogo. A grande verdade é que muitas pessoas estão achando que podem jogar e brincar com o pecado, mas eu quero dizer para vocês que o pecado não é um jogo, é uma guerra. E é uma guerra pela sua alma, é uma guerra pela minha alma. Deus havia dado instruções para Sansão através da sua mãe, para que ele nunca cortasse o seu cabelo. Gente, não existe nada de mágico no cabelo de Sansão. Não existia nenhuma virtude no cabelo de Sansão. O seu cabelo era tão grande que ele fazia 7 tranças. Então ele tinha uma cabeleira tremenda. Mas o poder dele não estava no cabelo. O cabelo era apenas um sinal de obediência. Quando alguém olha para essa aliança que eu carrego no meu dedo, isso aqui não é o meu casamento. Isso aqui não é o meu casamento. Mas toda mulher que olha e diz: olha só que cara bonitão, que partidão. A primeira coisa que ela vai fazer é olhar para a minha mão e vai dizer: ih, já tem dono. Certo? Por quê? Isso aqui não é o meu casamento. Mas isso aqui mostra que eu tenho um compromisso com uma mulher, que é a mulher mais linda que possa existir. A mais inteligente que eu já conheci. Quando as pessoas olhavam para Sansão e viam a sua força, não vinha dos seus cabelos, mas os seus cabelos diante de Deus eram um símbolo, era um sinal de que ele estava se submetendo à vontade de Deus, porque Deus disse: eu quero te usar, Sansão, mas para que isso aconteça, você não deve cortar o seu cabelo. Existe coisa mais fácil do que não cortar o cabelo? Mas a grande verdade é que Sansão achou que ele poderia controlar todas as coisas e ele então se envolveu com uma mulher chamada Dalila. E essa mulher chamada Dalila era uma inimiga, era uma filisteia, e ela vai buscar vendê-lo para os governantes, os reis filisteus. Eles chegam diante dela e a conversam com ela para que ela descubra o segredo de Sansão. Vocês conhecem a história. Enquanto Sansão dormia tranquilo depois de uma folga daquelas que dá, ele dorme no colo dela e ela chama alguém e o seu cabelo é cortado. Conforme cada trança daquela era cortada, conforme cada mecha daquele cabelo era cortado, era uma promessa de Deus que Sansão deixava ir, porque ele contou a Dalila aquilo que não deveria contar. Ele deixou-se ser descuidado pelo pecado. Ele achou que poderia flertar com a tentação. E a gente percebe que a Bíblia diz em Juízes 16, o verso 20, Sansão acordou do seu sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Porém, ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Ele achou que Deus nunca ia o deixar. Deus já me abençoou tanto, veja o que Deus já fez comigo, como eu sou o cara, não tem nenhum outro como eu. Deus me ama tanto, eu sou assim como um homem que eu posso fazer as coisas do meu jeito. E quando ele se acordou e ela disse: Sansão, dos filisteus, ele se levantou achando que ainda era o cara e quebrou a sua cara.
Esse pensamento que nós muitas vezes somos tentados a ter, de achar que podemos viver a vida do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, que eu posso flertar, que eu posso brincar, que eu posso andar na corda bamba, na beira do precipício, que não vai acontecer comigo. Foi o que aconteceu com Sansão. Digo a você que quando nós saímos debaixo da graça de Deus, da proteção de Deus, da ação de Deus, nós vamos nos encontrar como Sansão, sem força. Sansão era um homem antes que sozinho arrancou um portão de uma cidade inteira, mas agora, sem estar em obediência a Deus, ele não pôde resistir. E literalmente, ele foi cegado pelo pecado. E depois ele perdeu a sua vista. Arrancaram-lhe os seus 2 olhos. Ele havia perdido primeiro o objetivo, a razão de ser da sua vida. Ele foi cegado pelo pecado e agora ele perdeu totalmente a sua vista. Existe uma série bíblica que relata a experiência de Sansão, e quando chega nessa situação, nessa cena, uma coisa me chamou a atenção, porque nessa cena, logo depois que Sansão então é preso pelos filisteus, os governantes filisteus trazem o dinheiro para pagar Dalila. Isso no filme, gente, não é na Bíblia. E ali está então Sansão sendo acorrentado e ele olha para Dalila com aquele olhar assim, dizendo: pô, Dalila, o que tu fez comigo? Dalila olha para ele e parece que ela tem assim um certo remorso. Sim, parece que ela fica meio assim chateada. E o comandante olha para ela e diz assim: não se sinta mal, Dalila. Todo mundo tem o seu preço. Não se sinta mal, Dalila. Todo mundo tem o seu preço. O preço de Dalila era o dinheiro, eram as riquezas que ela ganhou. E o preço de Sansão foi a própria Dalila. Por isso eu gostaria de perguntar a você: você tem um preço? O seu legado pode ser vendido? A sua fidelidade, a sua lealdade pode ser comprada? A sua fidelidade a Deus pode ser comprada por outra pessoa? O que tem de gente se trocando, assim como Esaú se trocou por um prato de lentilhas? O que tem gente abrindo mão de tantas coisas? Quantas pessoas estão trocando por prazeres fugazes a sua alma? Quantas pessoas estão trocando a sua fidelidade a Deus por coisas tão pequenas e tão mesquinhas, tão insignificantes? Nós precisamos olhar para dentro de nós, olharmos para a palavra e percebermos se eu e você não estamos tendo preço em determinada coisa. Será que eu e você não estamos nos vendendo em algum mau hábito, em algum pecado de preferência, ou uma prática? Será que a nossa fidelidade a Deus? E o mais interessante que eu quero que você entenda é que quando Deus disciplina Sansão, alguém diz assim: poxa vida, Deus foi muito pesado com Sansão. Não. Eu quero que você entenda que Deus não podia fazer algo por Sansão, porque simplesmente ele decidiu viver a sua vida da sua forma. Às vezes nós pensamos que Deus vai me castigar, que Deus vai pesar a sua mão sobre mim, que Deus vai fazer com que a minha vida vire um inferno. Não, Deus não faz isso. Deus não produz mal. Coloque isso na sua cabeça. Deus não produz mal. Não existe mal em Deus. Mas então por que as coisas acontecem tão errado com a vida de algumas pessoas e como a vida de Sansão, que foi humilhado, foi cegado, se tornou um homem de... Será que Deus não o amava mais? Não. Pelo contrário, Deus continuava o amando, mas ele simplesmente rejeitou o agir de Deus na sua vida. Ele simplesmente saiu debaixo daquilo que Deus queria. Então muitas vezes a disciplina não é a mão pesada de Deus, mas é quando Deus tira a mão e ele diz assim: tu quer andar do teu jeito? Então tá bom, anda do teu jeito, vamos ver o que vai dar. E ele fica olhando, você quebrar a cara, eu quebrar a cara, porque ele vai olhar para mim e vai dizer assim: vamos ver se você sabe fazer alguma coisa, vamos ver o que você tem aí. Gente, é como um guarda-chuva. Quando eu e você estamos debaixo do guarda-chuva de Deus, em meio a uma chuva, quando eu e você decidimos andar debaixo do guarda-chuva de Deus, em companhia de Deus, nós estamos protegidos. Mas se você decidir andar para lá, enquanto Deus está andando para cá, Ele vai dizer assim: não posso fazer nada. Você vai se molhar, você vai pegar uma pneumonia, você vai morrer.
Essa é a grande verdade. Mas a grande questão é que nós, muitas vezes, estamos tão acostumados com a graça de Deus. Deus é tão bom, Deus é tão legal, Deus me chamou desde a minha mocidade, Deus me deu dons. Gente, quantos grandes homens de Deus, mulheres de Deus que foram usados poderosamente por Deus, você sabe que caíram em pecado. Na televisão tem um monte. Quantas pessoas que você sabe que... Por quê? Porque se tornam negligentes, se tornam distraídos sobre o pecado. E isso não acontece de uma maneira rápida, isso acontece progressivamente. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deus ainda amava Sansão, mas Deus não o pôde abençoar. Deus ainda o amava, mas não o pôde abençoar, porque Sansão não estava disposto a bendizer a Deus com a sua própria vida. Ele preferiu se entregar aos braços de uma mulher. Ele preferiu trocar pelo prazer fugaz de uma relação sexual todo um projeto de Deus na sua vida. Por isso, a lição que eu e você aprendamos com Sansão é: nunca seja descuidado com a graça de Deus. Não acredite que se você é amado por Deus, não acredite porque Deus te chamou, Deus tem um projeto, Deus tem um chamado, você tem sido o cara, você pode brincar com o pecado, você pode brincar com o erro. Aprendemos com Sansão, aprendemos com Josué e agora aprendemos com Saul. A vida de Saul é um aviso que eu e você precisamos de estar apercebidos do orgulho. A vida de Saul, você pode ler em 1 Samuel, a vida de Saul é uma história triste. Ele foi o primeiro rei de Israel. A sua história é marcada pelo orgulho, a sua história é marcada pelo ciúme, a história é marcada por uma paranoia e, por fim, ele se suicida, ele mesmo se mata. Nós percebemos que foi o próprio Deus que o escolheu. O próprio Deus disse que ele deveria ser rei. A sua vida estava cheia de potencial. Ele poderia ter deixado um legado de grandeza. Hoje nós poderíamos aqui estar falando do exemplo de seguirmos o que Saul fez. Aprendemos com a vida de Saul, mas hoje nós estamos aqui falando de que Saul se deixou levar pelo seu orgulho e o orgulho destruiu a sua vida. Você conhece pessoas assim? Que se deixaram levar pelo seu orgulho, pela sua teimosia, pelo seu nariz em pé, e eles acabam auto-infligindo para si problemas. Quantas pessoas você percebe que por serem orgulhosos, teimosos, obstinados, a sua vida nunca dá certo? Poderiam ter sucesso na sua vida financeira, material, nos seus relacionamentos, mas nunca conseguem, por quê? Porque são pessoas que infligem a si mesmo uma tragédia. A história de Saul mudou no capítulo 15 de Samuel, quando Deus havia dado a ele uma missão. Deus disse que ele deveria ir até o povo amalequita, vencê-los em uma guerra. E ele precisava destruir toda aquela cidade. Ele precisava destruir todos os animais. Ele precisava pôr a cabo todas as coisas. Mas agora, antes de fazer essa guerra, ele deveria esperar o profeta Samuel chegar, e esse haveria de oferecer um sacrifício antes do povo ir à guerra. Mas a Bíblia nos diz que o tempo começou a passar e Saul começou a ficar impaciente. Samuel não aparecia, Samuel não aparecia, Samuel não aparecia, e ele desobedeceu então a ordem de Deus. E ele perdeu a paciência. Ele simplesmente decidiu ele mesmo fazer o sacrifício. Ele permitiu que os seus homens, quando chegaram lá naquela região, em vez de matarem os animais, trazer todas as vacas, os animais gordos, fortes. Ele permitiu que o rei daquela nação também não fosse trazido preso em uma gaiola como um troféu à sua conquista, como um troféu ao seu poder. E agora ele está diante de Samuel. Mas a grande verdade é que Saul achava que ele podia fazer as coisas do seu jeito. Saul praticou aquilo que a gente poderia chamar de obediência seletiva. Obediência seletiva é quando você acha que você sabe melhor do que Deus algumas coisas na sua vida. Você até decide que algumas coisas você vai fazer. Deus diz que você precisa perdoar, você acha que isso até dá para perdoar. Mas quando Deus diz que você deve tratar de uma determinada forma, você diz, não, mas isso aí já é demais.
Obediência seletiva é quando você decide que vai fazer as coisas do seu jeito. Saul disse, não, isso não é dessa maneira, eu vou fazer do meu jeito, no meu tempo. Por que esperar tanto? Samuel está demorando? Eu dei 15 minutos para ele, não cumpriu, agora eu faço dessa forma. Quantos de nós estamos dizendo, eu obedeço até aqui, daqui para lá é bobagem? Foi o que aconteceu com esse homem. A obediência seletiva levou-o a ser impulsionado pelo seu orgulho, pela sua teimosia. E isso trouxe ruína sobre a sua vida. E quando ele foi confrontado pelo profeta Saul, vocês se lembram que dia desses falei de Davi? Davi foi confrontado pelo profeta Natã, e Davi bateu no peito e disse, eu pequei. Já Saul não. Quando ele foi repreendido, ele disse, não, é o negócio seguinte, o povo olhou para aquele gado, o povo olhou para aquelas ovelhas, o povo olhou para aqueles animais e disse, não vamos matar isso. E eu ouvi o povo, a culpa é do povo. E quando ele foi questionado em relação ao rei, ele disse, não, o rei está numa gaiola, eu trouxe ele está numa jaula, eu vou cuidar dele. Essa é a realidade que muitas vezes nós pensamos que somos mais espertos do que Deus. Que nós sabemos como fazer, nós procuramos um atalho e queremos que as coisas aconteçam. Gente, Deus quer que eu e você percebamos que nós só podemos viver a nossa vida de forma que Deus seja glorificado e que venhamos a ter uma vida bem-sucedida quando andarmos em obediência à sua vontade. Eu sei que Deus disse para fazer dessa forma, mas eu acho, eu penso, é mais eficiente assim, é mais rápido. Isso vai me fazer feliz, eu estou tão feliz. Existem pessoas que se envolvem sexualmente com alguém que não é seu marido. E se sentem tão bem que querem que Deus abençoe. Eu estive uma vez numa reunião com uma pessoa que tinha tirado o marido de uma outra mulher e estava pedindo para que eu orasse por ela, porque a mulher do cabra estava pegando no pé dela. Pastor, ora para que a mulher dele não está aceitando. E quase sempre a mulher daí agora é uma bruxa. As pessoas estão vivendo as coisas de uma maneira tão frívola. As pessoas estão se relacionando de um momento, de uma forma tão... e querem que Deus abençoe. Eles obedecem. Não, eu sou muito correto. Eu leio a Bíblia, eu venho à igreja, eu dou dízimo, eu sou honesto, eu não minto. O meu probleminha só é esse. Mas isso não faz mal. A grande verdade é que Deus está dizendo a mim e a você o que Ele disse a Saul. Que Ele estabeleceu para nós um caminho e nós precisamos andar nesse caminho. É como Saul fez, ele colocou o rei amalequita dentro de uma gaiola. Existem pessoas que acham que podem controlar o pecado e controlar a situação. Não, isso aí não faz mal. Certa feita fui procurado por uma jovem senhora que o seu marido era viciado em cocaína. E ela não aguentava mais, não sabia o que fazer, e alguém falou para ela procurar a igreja, e ela veio conversar comigo. E eu ministrei a palavra de Deus na vida dela, e disse, enquanto o seu marido não reconhecer que ele é um doente, que ele precisa de Deus na sua vida, eu quero lhe dizer que ele não vai largar esse negócio, não. E ela disse, mas se é que eu dou uma outra chance? Isso você que decide. Mas o que eu entendo é que enquanto ele não reconhecer, porque ele dizia que ele não era viciado. Ele já tinha vendido todas as coisas, a empresa deles já tinha quebrado, mas ele dizia, eu não sou viciado. E ela saiu de casa e disse que não queria mais ele, foi para a casa da mãe dele. E esse cara ficou alguns meses posando de bom moço para ela e chavecando ela. Ela aceitou voltar para casa. Vieram conversar os dois comigo e eu disse, olha, enquanto você não reconhecer que você é escravo do pecado, você não vai ser liberto. Não, eu não sou viciado. O meu pecado está numa gaiolinha, eu administro ele. Eu sei controlar, eu posso fazer, eu faço hoje, amanhã se eu não quiser, eu não faço. É o que todo mundo diz. Não, eu não sou viciado, não, isso não está me dominando, não, eu faço assim, não, eu sei já resolver. Era o que Saul estava dizendo, o rei que mandaram matar, eu botei numa gaiola e eu faço com ele o que eu quero. Dito e feito, a esposa voltou para o cabra, e não levou muito tempo, o cara estava na cocaína de novo, destruindo a vida dela, a vida dos filhos, e botando tudo fora. Porque nós precisamos entender que quando você quer administrar o pecado, quando você quer administrar as coisas fora da vontade de Deus, quando você diz, eu posso controlar as coisas, você está em desobediência.
Alguns dizem assim, não, mas isso é uma coisa ocasional, é uma indiscrição ocasional. Eu fiquei o ano todo segurando as pontas e foi só uma vezinha. Gente, se eu dissesse para minha mulher, meu bem, eu quero que você seja fiel a mim, e ela dissesse, meu bem, eu vou ser fiel a você 364 dias do ano. Eu só vou trair você um dia por ano. Você acha que eu ficaria com ela? Você ficaria com seu marido se ele chegasse para você e dissesse assim, não, eu vou ser fiel a você, meu bem, 364 dias. E melhor, 364 dias e 12 horas. Mas 12 horas eu vou. Isso é fidelidade? Não. Muitas vezes nós estamos com uma indiscrição ocasional e achamos que isso não vai fazer pouco dano. Olha o quanto de coisa boa eu já fiz. Olha de quanto trabalho que eu passei. Eu ouvi uma pessoa dizer uma vez para mim, eu cansei agora eu não vou viver mais do jeito que Deus quer, agora eu vou viver do jeito que eu quero. Porque viver do jeito que Deus quer não deu certo, não. É isso que acontece. Deus está dizendo a mim e a você que precisamos aprender com Saul, que quem leva a sua vida dessa forma vai acabar em ruína. Mas eu acho que esses padrões de Deus são muito arcaicos, muito antigos. Onde já se viu uma coisa dessa? Você não poder transar, você não poder encher a cara de vez em quando, você não poder viver do jeito que o diabo gosta. Aí é muito chato, tio. Esse tipo de pensamento é impulsionado pelo orgulho e ele vai nos destruir. Ele vai te destruir. Vejam o que Colossenses 3, o verso 5 nos diz. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Ele diz, façam morrer. Ele não diz, tente administrar, tente botar numa gaiolinha, tente prender. Ele diz, façam morrer. Tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Deus está dizendo que nós precisamos fazer morrer. Quando Saul foi confrontado por Samuel, não houve arrependimento, não houve confissão, pelo contrário, o seu coração se endureceu. Ele transferiu a culpa para o povo, ele transferiu a culpa para a situação, ele não administrou. E daí Samuel faz aquela afirmação bela que a Bíblia nos mostra, e no capítulo 15, o verso 22 e 23, quando Samuel diz, será que o Senhor, ele faz uma pergunta, será que o Senhor tem prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. E ele diz, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Gente, talvez se eu dissesse para vocês, vamos ali na esquina queimar uma vela para o Santo Oxu Caveira, você vai dizer, que é isso, pastor? Eu não quero isso, longe de mim. Tem gente que até um desenho, uma foto, uma coisa, ele não quer ver perto, não passa perto desses lugares. Mas Deus está dizendo que quando você deliberadamente vive em rebelião, em desobediência à vontade de Deus, é a mesma coisa que feitiçaria. Simples assim. E Deus continua dizendo, e a arrogância é como o mal de idolatria. Não, eu nunca vou adorar não, mas você é arrogante. Você mostra que é arrogante. Não, eu não sou arrogante, só eu não concordo com isso. Eu não sou arrogante, só que eu acho que isso é bobagem. Eu não sou arrogante, só que eu acho que pode ser agora, por que tem que esperar? Eu não sou arrogante, mas não é bem assim não. Arrogância e orgulho. Então Deus está dizendo a mim que Ele não se impressiona com as nossas atividades religiosas. Você vir na igreja carregar uma Bíblia, vir num culto, num grupo de crescimento, isso não importa a Deus. Deus está dizendo que Ele está procurando a mim e a você, pessoas que têm corações verdadeiros, íntegros na sua presença, homens e mulheres que não o obedecem em algumas coisas, não homens que passam 364 dias fiéis a Deus, mas um dia por ano eles soltam o pé. Não adianta, não serve de nada. Ou é tudo ou é nada. A obediência não pode ser seletiva. Por isso que Romanos 8,13 diz, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. 2 Timóteo 2,22 diz, falando aos jovens, vejam o que ele está dizendo aqui, jovem. Foge das paixões da mocidade. Foge das paixões da juventude. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Com quem? Com aqueles que invocam o Senhor com um coração puro. Dia desses, nós aqui como igreja, nós temos o hábito de recomendar. Vejam bem, gente, não é um mandamento.
Nós recomendamos aos nossos meninos e às nossas meninas que comecem a namorar depois dos 18 anos. Hoje em dia é tão comum meninos e meninas com 12, 13, 11 anos namorando. E hoje em dia, quando eles falam em namorar, era o que nós, no meu tempo, falávamos de amaziados, né? Porque não é mais que nem namorar. No meu tempo, namorar era pegar na mão, visitar na quarta-feira. Na quarta-feira a gente ia visitar o sogro e a sogra, dava um beijinho ali na porta e... Hoje, namorar, ixi, é o que se dizia amaziar. Então, nós temos como, assim, uma recomendação. Agora, quem decide isso é o papai e a mamãe. Mas agora, um crente que se diz crente, se relacionar com alguém que não é crente, isso é pecado. Isso é fazer concessão. Isso é você se envolver em julgo desigual. Isso não é a igreja Filadélfia que está dizendo, isso é a Bíblia. O que o texto está dizendo aqui, foge das paixões da juventude, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com quem? Com aqueles que invocam o Senhor com um coração puro. Então abra o seu olho, porque existe gente que invoca o Senhor, mas não tem o coração puro. Tem muita gente que estão dentro das igrejas se fazendo de crente, mas não tem o coração puro. Então não é simplesmente ser membro de uma igreja, fazer parte, carregar uma Bíblia que diz que você tem um coração puro. Como eu sei quem tem um coração puro? Quando eu começo a caminhar com ele, percebo o que se revela do seu coração. É isso que a Bíblia está dizendo. Por isso, meu jovem, por isso, homem e mulher de Deus, a Bíblia diz que a vontade de Deus deve ser feita da maneira de Deus. Então a lição que a gente aprende com Saul é que Deus tem uma vontade e essa vontade precisa ser vivida da vontade de Deus, não do meu jeito que eu dou, não do jeito que eu faço as coisas. Pelo contrário, siga a vontade de Deus da maneira de Deus. E daí você não vai ter uma vida arruinada como teve Saul. E por fim, a vida de Saul é um exemplo, a vida de Davi é um exemplo de quebrantamento. Falei dia desses aqui a respeito de Davi e vocês sabem que Davi cometeu o seu maior e o mais terrível pecado da sua vida. A história de Davi, se resumisse ao seu pecado, seria extremamente trágica. Mas, ao mesmo tempo que a história de Davi é uma história trágica, ela é uma história de esperança. Porque, quando ele foi confrontado, como foi Saul, foi aí que está a diferença entre Saul e Davi. Quando Saul foi confrontado pelo profeta Natã, ele imediatamente confessou e se arrependeu. E isso é tão interessante que Deus disse a Davi que da sua geração, da sua descendência, viria o Messias. Eu pergunto a você, se você tivesse que escolher alguém para ser o parente, familiar, para você trazer o Messias, você traria da vida de um homem que mentiu, que adulterou, que mandou matar, que enganou, que escondeu? Mas Deus trouxe justamente da família de Davi, por quê? Porque Ele queria nos mostrar um exemplo a ser seguido. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus está dizendo que se Ele pode perdoar um homem como Davi, nós podemos aprender também que Deus pode perdoar as nossas vidas. Ninguém está além do perdão de Deus. Essa é a lição que aprendemos com Davi. Ninguém está além do perdão de Deus. Davi escreve o Salmo 51 e ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, de acordo com a sua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. O que Davi mais queria no seu coração era estar próximo de Deus. O que Davi mais queria era estar de bem com Deus que o perdoou. Por isso eu pergunto a você, o que o seu coração deseja de verdade? Eu não estou perguntando o que você faz. Eu não estou falando do seu comportamento. Eu não estou falando do que você fez ou deixou de fazer. Eu estou perguntando é o que o seu coração deseja de verdade. Jesus, quando fala no Sermão da Montanha, ele diz no Mateus, capítulo 5, verso 8, ele diz: bem-aventurado os puros de coração, porque esses verão a Deus. Observe que Deus diz assim: bem-aventurado os limpos de lábios, os que não mentem, que não dizem palavrão. Ele não diz que bem-aventurados os que têm uma mente pura, que nunca pensaram uma bobagem. Ele não diz bem-aventurados os que têm uma mão santa, que nunca bateram em ninguém, nunca feriram alguém, nunca tiraram o que não era seu. Não. Ele não fala de comportamento, ele fala de coração.
Deus está dizendo a mim e a você que nenhuma quantidade de bom comportamento, que nenhuma quantidade de boas intenções podem fazer o nosso coração puro. O único que pode fazer o nosso coração puro é Deus, através do sangue de Jesus vertido naquela cruz para perdoar os meus pecados. E Ele faz isso quando eu me arrependo, quando eu peço, quando eu me entrego a Ele. Por isso que a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só Deus pode purificar o nosso coração. Só Deus pode purificar o seu coração. Deus não faz o seu coração puro mudando as suas atitudes. Deus não faz o nosso coração puro mudando o nosso comportamento, não. Pelo contrário, Ele nos torna puro quando nos perdoa através de Jesus Cristo. E essa mudança nos faz a viver uma vida diferente. Essa é a grande verdade. Nós precisamos entender que depois que Deus nos purifica, depois que eu conheci a Jesus, fui perdoado em Cristo, eu preciso guardar, eu tenho a obrigação de proteger o meu coração de toda impureza. Por isso o texto que lemos de Provérbios diz, acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você tem guardado o seu coração? Ou você tem se deixado levar como Sansão? Deus está querendo que você e eu aprendamos a guardar o nosso coração. E como a gente faz isso? Fazendo o que Josué fez. Nós devemos aprender a temer não os obstáculos, não os desafios, não as barreiras intransponíveis. Nós não devemos temer o nosso inimigo, mas nós devemos honrar e reverenciar a Deus e viver em obediência a cada dia, com a sua palavra no nosso coração e uma vida de adoração ao Senhor. Nós devemos aprender a cuidar da graça de Deus que está sobre a nossa vida. Nós não devemos brincar com o pecado, nós não devemos ser negligentes, descuidados como Sansão, achando que Deus me ama, então Ele vai entender. Eu não posso ter como Saul a pretensão de fazer a vontade de Deus do meu jeito. Fazer a vontade de Deus da minha maneira. Eu preciso ter a disposição de Davi, de ter um coração aquebrantado, que reconhece e volta-se para o Senhor, porque Ele é digno, Ele é grande em perdoar aquele que se arrepende. Por isso eu convido você essa noite a curvar a sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor. Talvez você esteja enfrentando um desafio enorme na sua vida. Talvez você esteja enfrentando algo que tem te impedido de viver a plenitude de Deus. Talvez você esteja enfrentando, como Josué, uma situação em que você está com medo. Medo do futuro. Você tem medo na sua vida. Você até reage e age de formas que você não gostaria de agir porque você tem medo de ficar sozinho. Você tem medo de empobrecer. Você tem medo de adoecer. Você tem medo do que vai ser do futuro dos seus filhos, do futuro do seu casamento. Você é inseguro em relação a tantas e tantas coisas. Mas eu quero que você aprenda a lição de Josué. Tema ao Senhor. E daí você não vai temer mais a coisa alguma. Porque quando você teme ao Senhor e se entrega na sua presença, a batalha deixa de ser sua e passa a ser do Senhor. Desenvolva, ande passo a passo em obediência ao Senhor. Talvez você não vai ter que rodear o seu desafio 7 dias, talvez sejam 70 dias, talvez sejam 7 meses, talvez sejam 7 anos. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, que aquele que teme ao Senhor jamais terá medo de coisa alguma na sua vida. Talvez você, como Sansão, tenha saído debaixo do guarda-chuva de Deus. E a chuva tem te pegado. E você está tossindo, você está com frio, você está molhado. E você se sente como se estivesse debaixo da mão de Deus, da ira de Deus. Não. Pelo contrário, Deus continua te amando. Mas você precisa voltar para debaixo do guarda-chuva do Senhor, da graça do Senhor. Você precisa fazer o que Davi fez. Um coração aquebrantado. Um coração que reconhece que precisa de Deus, para que você possa ter a sua vida mudada. Deus não está querendo que você seja correto antes para te aceitar, não. Você nunca vai conseguir ter um coração puro. Você nunca vai conseguir ter um coração que agrade ao Senhor. É só Deus que faz isso nas nossas vidas. Não é você ter um bom comportamento 364 dias do ano. Você diz, eu me esforcei tanto, 364 anos, mas voltei a cair no mesmo pecado que está na gaiola.
Deus está dizendo a você: entregue o seu coração a mim, confie, entregue-se verdadeiramente a mim, e eu vou mudar o teu coração, eu vou fazer o teu coração puro, porque aqueles que têm um coração puro verão a Deus, estarão diante de Deus, andarão com Deus. Esse ver significa um olhar próximo, alguém que se visualiza, alguém que está não distante, longe, mas alguém que caminha lado a lado. Deus quer te chamar para essa caminhada em nome de Jesus. Pai, coloco diante de ti a vida de cada um dos teus filhos. Tu sabes aqueles que estão enfrentando agora medos, aqueles que estão diante de desafios intransponíveis, aqueles que veem barreiras na sua vida profissional, na sua vida material, na sua vida financeira, física, na sua vida emocional, nos seus relacionamentos. Aquele que, Senhor Jesus, tem tido dificuldade, está se sentindo sozinho. Aquele que já se descuidou, aquele que já entrou por caminhos, Senhor, que não deveriam ter entrado. Mas agora eu te peço que o Espírito Santo de Deus, assim como Davi se quebrantou diante de ti, nós te pedimos, age, convence do pecado e do juízo, e que haja verdadeiramente acerto, arrependimento, no nome de Jesus. E eu gostaria de ir com você, com a cabeça curvada ainda essa noite, perguntar se você gostaria de convidar a Jesus para entrar na sua vida. Você gostaria de convidar Jesus para fazer parte da sua vida. Você gostaria de que Ele viesse e mudasse o seu coração. Você está cansado de estar sozinho, de medo diante da vida. E você gostaria de confiar a Deus, a sua vida, o seu lar, a sua família. E receber a Jesus como Senhor e Salvador. Eu gostaria de orar com você. Levante a sua mão aí onde você está, em nome de Jesus. Temos ali uma vida. Deus abençoe. Pode levantar bem mais alto. Isso. Muitas e muitas vidas têm levantado a sua mão. Eu convidaria toda a igreja a ficar de pé. Quem levantou a sua mão agora, por gentileza? Louvado seja o nome do Senhor. Coloque a sua mão sobre o seu coração. E talvez você seja membro dessa igreja, talvez você seja crente, mas como Sansão, você está flertando com o pecado. Você está flertando com o inimigo. Você está se envolvendo com quem não é puro de coração. Coloque a sua mão sobre o seu coração também, para que Deus te guarde, para que Deus te livre, para que Deus te dê consciência, para que você corra, volte, se arrependa, confesse e esteja debaixo do guarda-chuva de Deus. Não brinque com a graça. Não fique achando que Deus é um Deus que vai perdoar, que Deus vai te amar e vai tratar com você Se você brincar com o pecado, você vai correr sérios riscos na sua vida. Pai, eis aí a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Pai, tu ouvistes aqueles que levantaram as suas mãos pedindo para que tu entres nas suas vidas. Lança fora agora todo medo. O amor lança fora todo medo, e que o amor de Deus os envolva agora. Que eles possam perceber que Jesus veio justamente para purificar o nosso coração, nos dar uma nova vida, mudar a nossa realidade. Pai, aquele que tem andado brincando, aquele que está flertando, aquele que colocou o pecado numa gaiola pensando que pode administrar, cuidar de si, que pode levar a vida do seu jeito, tem misericórdia, te revela de uma maneira poderosa, que ele reconheça, se arrependa e volte para estar debaixo das tuas mãos, para estar debaixo do guarda-chuva de Deus. E aquele que está sofrendo as consequências de que a mão de Deus foi tirada de sobre a sua vida, e a sua vida financeira, a sua vida material, a saúde sua, a saúde da sua casa, dos seus filhos, a vida da sua paz, a insegurança, a sua alma sofrendo, angustiada debaixo da crise e da depressão, que ele tenha consciência que precisa voltar a estar debaixo da tua presença, da tua bênção, que ele corra a estar contigo, porque Deus é um Deus que não resiste àqueles que se humilham. Deus não resiste àqueles que, Senhor Jesus, se colocam em arrependimento. Até mesmo Sansão, na hora de morrer, Pai, ele reconheceu e o Senhor o ouviu. Aleluia. Mas nós não queremos ter essa vitória somente no último dia da nossa vida, mas nós queremos andar na tua presença hoje e agora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.